Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: qual a proposta do PT contra a crise? Pessoal, eu estou me referindo a um plano que foi lançado pelo PT em agosto, sem maior repercussão na imprensa, mas que é muito relevante para a situação atual. Estou me referindo ao Plano de Emprego e Renda, que foi formulado pela Fundação Perseu Abramo, com apoio do Instituto Lula e aprovado pela direção do PT como um programa de emergência contra a crise, como uma proposta do PT ao conjunto dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais de medidas que visam fundamentalmente estimular o emprego e a renda nesse longo cenário de estagnação da economia brasileira. Esse programa vocês poderão consultar no site do PT, www.pt.org.br. Esse programa está dividido em 9 itens importantes, 9 itens fundamentais. São itens que basicamente estão voltados para os objetivos listados no próprio título, emprego e renda. Trata-se de contratação de trabalhadores para obras temporárias, conclusão de obras inacabadas, retomada e expansão do programa Minha Casa, Minha Vida, expansão do Bolsa Família, renegociação das dívidas, retomada do setor de óleo e gás com novos investimentos da Petrobras, destravamento do BNDES, correção da tabela de imposto de renda para poder gerar mais recursos nas camadas médias. O plano apresenta, portanto, um conjunto de medidas práticas e viáveis para que o país possa expandir seu mercado interno a partir da recuperação dos 2 elementos fundamentais que constituem, num país do tamanho do Brasil, esse mercado interno: o emprego. As pessoas terem um trabalho fixo, um trabalho com uma renda estável e a renda propriamente, ou seja, garantir que as pessoas possam ter todos os meses um salário razoável e com isso suprir suas necessidades e empurrar para frente a economia brasileira. Qual é o propósito de lançar um programa dessa natureza? Essa é uma discussão importante, porque muita gente diz, com alguma razão, para que serve um programa desse tipo se o governo é Bolsonaro? O governo Bolsonaro nunca vai implementar medidas dessa natureza. Sua política econômica é antagônica a qualquer coisa que tenha a ver com gerar emprego e renda a partir de políticas públicas. É verdade. Esse programa jamais será implementado pelo governo Bolsonaro. Aparentemente ninguém tem ilusões nisso. Certamente o PT deixou muito claro que não imagina que esse programa venha a ser abraçado pelo programa de Jair Bolsonaro. Mas um programa desse tipo estabelece um rumo para o povo brasileiro e para as forças progressistas. Estabelece uma perspectiva, aponta um caminho para onde deveria trilhar o país em contraposição ao neoliberalismo representado tanto pelo governo Jair Bolsonaro quanto pelo conjunto dos partidos do bloco conservador, porque os partidos da direita tradicional, PSDB, DEM, MDB, partilham da mesma política econômica de Bolsonaro. O programa de emergência do PT, esse plano para o emprego e renda, ele vai apontando que só existe saída para a crise econômica no país se o elemento central, ou se um dos elementos centrais for a recuperação do mercado interno. Se não houver um projeto que retome a ideia da distribuição de renda e riqueza, impulsionando o mercado interno, o país não sai da lama. É um programa, portanto, esse programa de emergência de emprego e renda, esse plano de emergência de emprego e renda do PT, ele é um programa que tenta dialogar com o povo brasileiro e apresentar uma perspectiva nova, uma perspectiva pela qual o Brasil possa sair da crise.
É claro que um programa dessa natureza, além de representar essa perspectiva, busca impulsionar as lutas concretas do povo brasileiro, as resistências do povo brasileiro contra a política econômica do senhor Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, apoiada por toda a direita. Trata-se, portanto, também de um instrumento para estimular as lutas do povo brasileiro, para fazê-las repercutir mais, para dar a essas lutas uma perspectiva política, uma alternativa política. É uma peça de grande importância esse plano emergencial de emprego e renda do PT. Não há proposta finalizada e acabada. É uma proposta que deve ser incorporada, desenvolvida, ampliada pelo conjunto das forças progressistas. O PT fez questão de dizer isso no seu lançamento em agosto, que esse plano é uma contribuição do PT ao conjunto da esquerda e dos movimentos sociais. Ao redor desse plano, esse plano ampliado, corrigido, modificado, fortalecido, ao redor desse plano deve-se criar, deve-se desenvolver uma coalizão de forças políticas e sociais de caráter popular, de caráter progressista, para defender uma alternativa econômica radicalmente diferente a essa que vem sendo implementada no país já há mais de 5 anos e que só tem trazido desgraça, desemprego, recessão, quebra dos serviços públicos, queda na arrecadação do Estado, maior dívida pública, maior dependência do país, perda de soberania. O PT, com esse plano, portanto, também quer impulsionar uma coalizão política que se contraponha ao governo Bolsonaro e ao que o governo Bolsonaro representa. Esse plano traz medidas muito factíveis. A este plano de emergência, de medidas factíveis, que um novo governo de esquerda deveria adotar imediatamente, devem se somar também, evidente, reformas estruturais. Reformas que viabilizem essas medidas, a começar pela reforma tributária. Uma reforma tributária radicalmente progressiva, que aumente os impostos sobre os ricos e os capitais e reduza a carga fiscal sobre as camadas médias e a classe trabalhadora e reduza os chamados impostos indiretos, ou seja, o imposto sobre o consumo, que faz com que os mais pobres acabem por pagar de maneira regressiva mais impostos do que os mais ricos, que são isentos em muitas modalidades de impostos sobre o capital, sobre juros em empréstimos próprios, juros sobre dividendos. Né? Vamos lembrar aqui uma loucura: o Brasil junto com a Estônia, são apenas 2 países no mundo, não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Um capitalista que é dono de uma empresa, a sua empresa paga impostos caso tenha lucro, mas quando esses lucros são transferidos aos capitalistas na forma de dividendos, não há impostos sobre esses dividendos. O capitalista bota o dinheiro no bolso sem contribuir para o país, sem pagar tributos. Vejam que absurdo. Querem outro absurdo? O imposto sobre veículos automotivos, carros e motos é uma barbaridade, sobre caminhões, ônibus, é uma barbaridade. Mas jatinhos, iates e outros meios luxuosos de transporte não pagam imposto no Brasil. Está vendo mais essa barbaridade? Querem mais uma terceira barbaridade? Veja só, se um capitalista empresta dinheiro para sua própria empresa, a empresa, quando lhe devolve o dinheiro, paga juros. Sobre esses juros, que é um lucro financeiro do capitalista, não há impostos. Olhem só esses 3 exemplos de como funcionam os tributos no país. Por isso que reformas estruturais são fundamentais para alicerçar, para dar alicerces a esse plano de emergência. Reforma tributária, reforma do sistema financeiro, reforma agrária, grandes reformas estruturais que devem estar acopladas a esse plano de emergência e que possam constituir a alma mater, o coração, a alma de um novo governo progressista no país. Porque não pode ser outro objetivo das forças populares que não construir uma alternativa de esquerda, construir um governo de esquerda como a resposta a esse governo Bolsonaro. Há setores, mesmo entre as forças de esquerda,
que gostariam de percorrer um outro caminho. Um caminho que tire da esquerda essa sua identidade de transformação, que tire da esquerda essa sua identidade programática, que o PT, através do plano emergencial de emprego e renda, buscou reforçar. Setores que acham que para derrotar o bolsonarismo nós precisamos de uma aliança com os velhos partidos da direita, PSDB, DEM, MDB, precisa de uma aliança com essa chamada centro-direita para derrotar o bolsonarismo. Como a centro-direita tem a mesma política econômica do Bolsonaro, essa aliança devia ser feita apenas em torno dos objetivos políticos, contra o autoritarismo, esquecendo ou colocando à margem, dando menor importância ao programa econômico, separando política e economia. Tem gente que de boa fé propõe esse caminho, achando que por aí se cria a chamada frente ampla para derrotar o Bolsonaro. Agora, percebam como isso poderia ser desastroso para o povo brasileiro e para a própria esquerda. O que interessa para a grande maioria das massas trabalhadoras substituir o Bolsonaro agora ou em 2022, não importa, sem substituir o seu programa, o que traz fundamentalmente infelicidade para as classes trabalhadoras, o que traz essa situação de crescente miséria e pobreza, é exatamente esse programa neoliberal que é abraçado tanto por Bolsonaro quanto pelos partidos da centro-direita. Separar política e economia, lutar contra o governo Bolsonaro pelo que ele tem de autoritário e conservador em relação aos direitos humanos, mas não lutar contra o governo Bolsonaro naquilo que é a sua essência, o programa neoliberal, seria prestar um desserviço às classes trabalhadoras e seria prejudicar a própria esquerda, porque a esquerda, num acordo desse tipo, se transformaria fatalmente em força auxiliar desses velhos partidos corruptos da centro-direita, dessa velha direita golpista que ajudou a derrubar a Dilma, dessa velha direita golpista que já implementou um programa neoliberal nos anos 90. Seria transformar a esquerda brasileira num agrupamento, num conjunto de partidos e movimentos subordinados a uma perspectiva que não leva o país a lugar algum, que é a soma de democracia liberal com neoliberalismo na economia. A esquerda tem que trilhar um outro caminho. É um caminho de ruptura, é um caminho de derrotar o bolsonarismo e o programa neoliberal, derrotar o bolsonarismo para desestabilizar e derrotar o conjunto do bloco conservador, permitindo a ascensão de um governo de esquerda, de um governo de unidade das forças populares. Para que isso seja possível, a esquerda precisa ampliar sua identidade e não reduzi-la. Precisa ampliar seu diálogo com o povo e não reduzi-lo. Precisa mostrar sua cara e mostrar que só há saída para a crise brasileira na política e na economia se for uma saída pela esquerda. Por isso que esse plano emergencial do PT é tão importante, mesmo que se possa debater suas medidas, criticá-las, corrigi-las. É importante porque reforça essa perspectiva de que o país só tem saída pela esquerda. Que o país só tem saída se houver uma coalizão das forças populares com um programa muito claro que seja capaz de atender às ansiedades, às dores, às perspectivas, às expectativas do povo brasileiro e da classe trabalhadora. Sem que haja este rumo de um programa que claramente enfrente os problemas estruturais e imediatos do povo brasileiro, sem que haja um programa dessa natureza, a esquerda estaria condenada a ser quase que uma peça de decoração numa estratégia de bolsonarismo sem Bolsonaro, ou, ainda pior, a esquerda seria incapaz, sem essa clara identidade programática, de dar um rumo que efetivamente permita a construção de uma resistência popular ativa contra o governo Jair Bolsonaro. Esse programa é importante por essas razões. E esse programa se funde com a perspectiva política de como se deve lutar contra o Bolsonaro, incluindo a luta pela libertação
do ex-presidente Lula. Esse programa, que reforça a identidade da esquerda brasileira e coloca a esquerda brasileira em condições de dialogar com o povo para apontar um caminho para a saída da crise, abre maiores espaços para que a esquerda brasileira e as forças populares possam ampliar a campanha pela libertação do ex-presidente Lula. Sempre foi dito na campanha Lula Livre que a luta pela libertação do ex-presidente não é apenas uma luta pelos seus direitos democráticos. É uma luta que tem que simbolizar e sintetizar a luta de todo o povo brasileiro. Quanto maior a resistência popular ao bolsonarismo em seu programa, maior a base para que lutemos pela libertação do ex-presidente Lula. Quanto maior a luta pela libertação do ex-presidente Lula, mais reforço terá o povo brasileiro em suas batalhas econômicas e sociais para derrotar o programa representado por Jair Bolsonaro e seus aliados. São lutas que se fundem. Quanto maior a mobilização do povo nessas suas batalhas de resistência, mais chances teremos de impor uma saída democrática à crise brasileira, com a libertação do ex-presidente Lula, a anulação do seu julgamento, a recuperação dos seus direitos políticos e eleitorais, a derrubada do governo Jair Bolsonaro e a convocação o mais rápido possível de novas eleições presidenciais. Portanto, esse plano de emergência do PT para emprego e renda é uma iniciativa muito importante, que toda militância progressista deveria abraçar. Como disse o ex-presidente Lula em uma carta aos congressos estaduais do PT, é um plano que todo mundo tinha que colocar debaixo do braço e ir de casa em casa, de local de trabalho em local de trabalho, de local de estudo em local de estudo, discutindo, arregimentando, conversando, mobilizando, apontando. A comunicação do PT devia estar totalmente dedicada, deveria estar muito dedicada a esse ponto, para tentar reforçar esta identidade de esquerda, recuperar esses laços de confiança entre a classe trabalhadora e a esquerda brasileira, mostrando que a esquerda brasileira e o PT estão em condições de apresentar uma saída viável para a crise brasileira e que apenas a esquerda tem saída para essa crise. O plano merece aplausos. Foi lançado em agosto, lá se vão mais de 2 meses, mas continua a ser, e cada vez mais o é, um plano atual, um instrumento de trabalho decisivo para aqueles que querem lutar contra Jair Bolsonaro. Concluo aqui minha exposição de hoje. Antes de finalizarmos o programa, 2 mensagens. Primeira mensagem: sugiro a vocês fortemente que façam sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com a Opera Mundi através do Super Chat. Quando vocês fizerem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, não se esqueçam de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados toda vez que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem: peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la imediatamente no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. Acabamos o programa de hoje, o programa 20 Minutos Nacional dessa segunda-feira, 21 de outubro de 2019. Queria agradecer a audiência. Quem gostou do programa, por favor, o compartilhe, ajude na sua difusão.
Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, nos canais do Opera Mundi, no YouTube, no Facebook, com o programa 20 Minutos Internacional. Até lá e um grande abraço.